do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, sim. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, aleluias, louve ao Senhor, glorifica Ele nessa noite. Aralabaço, que nós podemos ter em nós a cultura que está no céu, aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu, aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua
desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Aleluias, glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Que nós possamos viver a cultura que venha dos céus. Aleluias. Glória a Deus. A gente podia fazer. A gente antes tinha o louvorzão, né? E ver o Tony cantando assim, pega emenda, assim, dá uma saudade. A gente podia fazer um culto assim, né? Esses dias aí. Vamos combinar direitinho. E a gente pega e faz aí, porque a gente também muda um pouco, adora o Senhor, né? Que isso é muito bom. Quem aqui está animado hoje, veio aqui para o culto escutar uma palavra abençoadora? Isso, gostei. A mulherada está animada. A gente olha assim, né, e fala assim, mas semana passada tinha tanta gente, ou essa semana já está tão pouquinha gente. Não tem problema, viu, gente? Não tem problema, porque está quem tem que estar. Eu aprendi isso na minha vida, né? Está quem tem que estar. Então, se você está aqui, porque Deus escolheu você e eu para estarmos aqui, Ele marcou um horário para a gente, conosco, e com certeza essa palavra vai nos edificar, vai nos transformar, vai nos dar vida e, melhor, vai nos ajudar a enfrentar o processo que nós temos aí para conseguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu aprendi que na vida a Bíblia, ela é muito mais que um livro, né? A Bíblia, ela é o nosso manual, guia de manual, né? Tudo tem um guia, tudo tem um manual de instrução, né? Não é assim que funciona? Tudo tem um manual, né? Você vai comprar um liquidificador, vem um manual. Você compra um lavador, vem um manual. E a gente não tinha que ser diferente. A gente tem a Bíblia como nosso manual de instrução. Então, se você está com problema de financeiro, vai na Bíblia, que lá tem. Se você está com problema de socializar com pessoas, vai lá na Bíblia que tem. Emocional, lá na Bíblia tem. Lá, Jesus foi o maior coach, né? Se a gente for parar para pensar, né? Ele ensinou de uma forma muito tranquila, muito objetiva, não aprende quem não quer. Então, hoje nós estamos aqui, nós estamos falando para Cristo, independente do que hoje eu e você tínhamos para fazer, nós estamos aqui diante de Deus e falando assim, Senhor, nos ensina, nos ajuda, porque nós precisamos das suas instruções para nós vencermos o processo, né? E conseguir chegar no final, no que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Eu já vou pedir aqui para a nossa irmã Thaís, ela está orando pela nossa irmã Aline, que vai trazer uma palavra maravilhosa, forte de Jesus. Eu senti hoje muita presença de Deus, porque quando eu posso, né, eu vou falar assim, às vezes eu tento orar, geralmente de manhã eu oro, né, quando eu acordo, porque é o horário mais tranquilo. Esses dias eu levanto da cama, antes eu levantava, ela dormia até altas horas, agora eu levanto, ela pula comigo, gente, dá um negócio, foi uma criança para você dormir.
E esses dois dias aí ela tem feito isso, acho que 3 dias já. Então, minha oração matinal fica tardal ou de noital, né? Tipo, não tem hora que dá. E hoje foi agora de noite. Estava lavando a louça, ali eu me ajoelhei e falei para ela, ajoelha aí também. Ajoelha e ora, vamos me ajudar, porque você só quer saber de bagunçar. E ali o Senhor começou a falar comigo, né? Eu olhei ela ali ajoelhada, e eu lembro da Júlia, que a Júlia era assim, né? Eu botava ela ajoelhada e só podia levantar na hora que terminava a oração. E a Júlia, ela expulsava tudo. Ela entrava quem conhece a Júlia pequenininha sabe, ela encostava a cabeça na porta e ficava, Senhor, e a gente andava muito junto aí, a Fernanda, então ela pegou muito sotaque do sul, né? Em nome de Jesus, vai-te embora! Ela... E era muito engraçado. E a gente, e Deus, o Senhor fala que nós temos que ensinar as nossas crianças, né? Porque o mundo espiritual é real. Então, que você... E eu estava orando hoje, o Senhor falou muito comigo, orei pela sala, eu falei, Senhor, toma. E ali o Espírito Santo de Deus já me tomou, eu falei, meu Deus, que fogo, eu já fui envolvida pela unção, pela glória de Deus, e essa unção e essa glória está sobre vocês. Então, se você entrou na sala aqui com algum problema, triste, cabisbaixo, se você entrou aqui procurando uma resposta, se você entrou aqui querendo algo de Deus, você vai sair daqui e de posse com isso. Então, fica atento, porque eu já estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo desde o... é que não dá para vocês verem, né? Desde o início do culto, a hora que o Tony começou a louvar, na hora da oração. Então, que vocês possam também estar debaixo dessa unção, desse poder e dessa glória, porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós, em nome de Jesus. Thaís, tá contigo, Varoa. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos orar pela Aline. Senhor, eu creio, como a Luana falou, né? Ela já está pronta para ser usada poderosamente pelo nosso Pai, para falar conosco tudo aquilo que nós precisamos, e o Senhor sabe do que nós precisamos, né? Então, amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, diante de Ti, junto com os meus irmãos, Pai, nós queremos clamar a Ti pela Tua palavra, clamar que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha derramar, Pai amado, sobre a Tua filha, Deus. Em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra de sabedoria, Pai, a Tua palavra de fé, a palavra que cura, que transforma, que alimenta. Deus, em nome do Senhor Jesus, usa ela com poder e autoridade nesse momento, Pai. Tira, Senhor, toda a sabedoria humana e preenche ela com a tua sabedoria do teu Santo Espírito. Fala conosco, que o teu nome seja louvado e engrandecido através da vida dela. Guarda o esposo dela, Senhor, guarda os filhos, Deus Todo-Poderoso, os projetos da tua filha. Alimenta, Pai amado, a casa dela, Senhor, de suprimentos. Guarda, Senhor, os teus servos em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, te agradeço, crendo num para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Amém, a paz, boa noite a todos. Ai, gente, não liguem se eu chorar hoje. E se eu chorar muito. Amém. Eu nem vou demorar muito, eu vou já direto para a palavra. Eu vou ler 1 Samuel 15. O Senhor me deu essa palavra hoje, né? Na verdade, assim, desde quando a Luana me chamou, aí o Senhor foi me dando umas coisas, eu fui anotando, e aí depois que eu tinha anotado tudo, bem bonitinho, já logo no final de semana já estava tudo anotadinho, aí o Senhor pegou e falou para mim que não, isso daí não era para mim ministrar, né? Que era uma palavra que era para mim falar para uma pessoa. E aí eu falei, amém. E aí, então, ainda até falei, Tony, você já sabe que você vai falar, agora não mais, agora eu vou ter que orar para Deus e ver o que ele vai falar. Mas o importante é que a palavra venha dos céus, né? E o Senhor me deu essa palavra hoje, né? E se eu pudesse dar um título a essa palavra,
eu colocaria assim: não negocie a sua liberdade. Esse seria o título que eu daria à ministração. Só um momento, tá? Deixa eu só pegar o pijama da Lu. Amém. E eu vou ler aqui. Em 1 Samuel 15, fala da desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à sua cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, um meio designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer
melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Até aqui. Nossa, tá caindo aqui. O Senhor hoje me ministrou, né, sobre a desobediência, né, sobre a nossa liberdade, né, e eu até anotei aqui que a liberdade do cristão está relacionado a viver um princípio, né, e todos os princípios, né, e o princípio principal é a obediência a Cristo, ser fiel àquilo que o Senhor nos deu, fiel à palavra dele, né? Não negociar os seus princípios, seus valores, a sua verdade, porque um homem a qual o Senhor, o primeiro homem a qual o Senhor criou a sua imagem e semelhança, ele saiu da presença de Deus, ele deixou de ser amigo de face a face com Deus, quando ele descumpriu um princípio da obediência, né? Quando ele foi obediente àquilo que lhe era conveniente, né? Quando ele resolveu ser obediente à sua carne e não à palavra de Deus, né? Esse homem era Adão, eu estava verificando, eu estava ouvindo uma ministração até que, na verdade, lendo, que Adão, ele não foi expulso do Éden, né? Porque na palavra diz que ele foi lançado fora do jardim. E se a gente for procurar na palavra original no hebraico, lançado fora quer dizer enviado, né? Então, ele foi enviado, o Senhor em nenhum momento expulsou ele do jardim, ele foi enviado. Nós sabemos que Deus, nós temos a liberdade, né? O Senhor nos dá essa liberdade, enviou o seu filho para que nós fôssemos livres nele, mas qual é a nossa liberdade? Qual é a liberdade do cristão? A nossa liberdade é pautada na palavra de Deus, né? Os princípios, em cumprir os princípios, o nosso manual é a palavra. Então, eu até costumo dizer aos meus filhos, né, que tudo tem um preço a ser pago, né? Se eu for fiel, né, ao Senhor, fiel, obediente a Deus, eu tenho um preço de matar a minha carne, né? Mas é o preço da minha fidelidade, é o preço da minha salvação, da minha eternidade, né? E se eu for fiel ao que o mundo diz, né? Se eu for escolher o caminho do mundo, o meu preço é negar a Jesus, meu preço é rejeitar a Deus, rejeitar o Senhor. E quantas vezes nós no dia de hoje, nós não negociamos a nossa liberdade? Quantas vezes nós não negociamos os princípios? Quantas vezes nós não negociamos a verdade do Senhor, né? Em Gálatas 5:16, Gálatas 5:1. O Senhor fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo a julgo. Que Paulo estava falando que o Senhor já havia sido enviado, né, para libertar aquele povo do jugo da lei, né? Não precisava mais ninguém ser circuncidado na carne, porque o Senhor já havia circuncidado o povo de Deus no espírito. A circuncisão, a lei da circuncisão já havia sido finalizada, já havia sido concretizada, decretada em Cristo. Então, não era mais para aquele povo se colocar novamente a jugo, né? E quantas vezes nós nos colocamos a jugo de escravidão, né? Quantas vezes a gente pauta a nossa liberdade em princípios errados, em princípios da nossa carne, né? Eu estava lendo a parábola do filho pródigo, né? E a gente fala muito sobre o filho pródigo,
né, sobre o filho que é a ovelha perdida, né, que saiu, e depois ele retornou para sua casa, né, depois de ter gastado todas as finanças da herança dele, ele retornou, né? Na palavra do Senhor diz também que a gente tem que ensinar o menino nos caminhos corretos para que quando ele estiver moço, ele não se desvie. Mesmo que ele se desvie, ele sabe o fundamento para onde ele retornar, né? E eu creio que essa palavra já se cumpriu na vida do pai do filho pródigo, né? A gente fala muito do filho pródigo, mas e o pai? O que fez esse filho retornar, né? Qual foi a conduta da casa dele, a conduta dele, do pai? Qual foi o ensinamento, a base que ele teve? Né? A gente está vivendo tempos muito difíceis atualmente, né? Cada vez mais a infância está sendo roubada, e é só cumprimento da palavra, né? O Senhor já havia falado isso. Eu até brinco aqui em casa que eu falo que o diabo ele é tão astuto que na palavra de Deus diz que as crianças herdarão o reino dos céus, porque as crianças são puras, não tem malícia, né? As crianças não julgam, não pré-julgam. Só que o diabo ele é tão sujo que ele está arrumando um jeito de adentrar na infância, né? De que a malícia cada dia mais seja mais recente na vida da criança. E logo, se a criança, logo de cedo, começar a ter conhecimento do bem e do mal, logo o reino dos céus fica mais distante dela, né? Logo ela já sai dessa palavra, né, de que herdarão reinos, porque a pureza já foi tirada, né? Ali ela já tem conhecimento. Quantas vezes nós, né, não só pais, mas principalmente nós pais, a gente não negocia os nossos valores dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente não negocia nossos valores dentro do trabalho, não negocia os princípios do Senhor, né, nos nossos relacionamentos, porque o Senhor ele nos chamou para ser livre, mas a liberdade, essa liberdade é em Cristo, né? A nossa liberdade não é a liberdade do mundo. A liberdade é em Cristo. Cada dia mais a gente vem descumprindo o princípio de obediência. A gente não segue fiel àquilo que o Senhor nos deixou, né, que é a luz da palavra. E isso é tão forte, irmãos, que aqui na palavra de Deus, quando Saul ele não é obediente, fiel, ele fez algo certo na cabeça dele, né? Que mal tem, eu vou matar todo mundo, isso que tá bom ainda, que tá em excelência, eu vou pegar e vou sacrificar para Deus, né? Eu vou entregar para Deus, porque eu tô na cabeça dele, na mente dele, ele estava separando o melhor, ele estava fazendo algo de bom e separando o melhor para Deus. Só que não basta só você fazer o certo. Nós temos que fazer o certo dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo, aos nossos olhos, parece ser certo, sem malícia, sem mal algum, até mesmo porque nós estamos entregando para Deus, né? Às vezes, nós somos desobedientes dentro do trabalho, a gente faz algo, o nosso dinheiro, a gente sabe que no Brasil, a gente vive num mundo onde tudo se dá um jeitinho brasileiro, né? A gente tem essa malignidade, essa potestade aqui, em nome de Jesus, que nós já declaramos que não estamos debaixo desse jugo, mas que nós temos o jeitinho brasileiro de dar as coisas. Eu pago uma CNH para obter a minha carteira de motorista, eu sonego um imposto, eu dou um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. E depois eu oferto ao Senhor. Eu dou um jeitinho de conseguir a minha habilitação, mas depois eu adquiro o carro, e eu falo que o meu carro é para a obra de Deus, né? Eu não ajo corretamente financeiramente dentro da minha empresa ou dentro do meu trabalho, eu dou um jeitinho, mas depois eu oferto, eu dizimo desse valor, né? E é santo, é puro aos meus olhos, porque eu estou dando para Deus, estou contribuindo com a casa. Não, irmãos, o Senhor nunca pediu isso para a gente. O Senhor não pediu isso para a única coisa que precisava era ele ser fiel
fielidade, ser leal, fiel, agir fielmente com aquilo que o Senhor deu para ele. Se o Senhor falou que é para matar todos, matem todos, não importa. Se tem aparência boa, tem aparência ruim. Aqui, aos nossos olhos, seria algo, meu Deus do céu, o Senhor fala aqui que é para matar meninos e meninas até de peito, ou seja, até o recém-nascido. Na nossa cabeça a gente falaria, né? Deus é esse. Que Deus é esse, ou então não, porque uma criança tão inocente, né? Mas o Senhor sabe. Não importa, a gente não tem que olhar com os nossos olhos, mas a gente tem que ser fiel àquilo que o Senhor deu, porque você não sabe. O Saul não sabia que aquele menino de peito lá na frente, o que seria, né? Se alguém desse rebanho, desse povo que o Senhor mandou exterminar, se dentro desse se levantaria um que iria atentar contra Deus, contra o povo de Deus, né? Então não vale, não vale apenas fazer a coisa certa aos nossos olhos. Nós temos que ser fiel àquilo que o Senhor. E toda vez que nós não somos fiéis, nós somos desobedientes. A desobediência na Bíblia, ela fala que é uma rebeldia, ou seja, quando nós somos desobedientes em qualquer coisa dentro da nossa vida, desobedientes em qualquer área da nossa vida, nós somos rebeldes contra Deus. E a rebeldia, a desobediência e a rebeldia é como pecado de feitiçaria, ou seja, nada nos diferencia de um feiticeiro, de uma pessoa má, de uma pessoa que usa das coisas, que faz pactos com o demônio. Nada nos diferencia, nos coloca no mesmo jugo igual, né? Isso é muito forte. Na palavra de Deus também fala que a nossa liberdade em Gálatas 5:13, fala que a nossa liberdade ela é limitada pelo amor, né? Ou seja, a nossa liberdade é Cristo. A nossa liberdade, ela é limitada. Ela não é ilimitada. Quantas vezes nós, agora falando como pai, como mãe, quantas vezes nós em casa, a gente não negocia os princípios com os nossos filhos? Quantas vezes, para não perder, né? A gente tem na nossa cabeça assim, para não perder, não pode ser muito radical. A gente não pode ser radical, não pode proibir, né? Tem que dar um pouquinho de corda, só um pouquinho, para depois você puxar, né? Quantas vezes fala assim, não pode ser assim, porque senão ele se levanta, se criar muito assim, depois ele se levanta e aí se perde de vez. Não pode ser radical, né? Tem que ser moderado. Só que moderação é essa? Que moderação? Em que pauta? No que você está pautando a sua moderação? É na palavra? É na luz da palavra? Ou é na luz do mundo? Como Eli. Quantas vezes a gente se coloca como Eli dentro da nossa casa? Em que a gente está se pautando? Eu falo da minha casa mesmo. Eu fui criada assim, mas a minha mãe, ela não tinha os princípios como base, não tinha a palavra como base. Mas nós, aqui, todos nós já não somos inocentes. Todo mundo já levantou a sua mãozinha, já aceitou Cristo, todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa, todo mundo tem o seu secreto com o Senhor, né? Todo mundo tem a oportunidade de separar alguns minutinhos do dia para orar, para se relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus, né? Então, no que a gente tem se pautado para dar essa liberdade? Quantas vezes nós não negociamos essa liberdade dentro da nossa casa com os nossos filhos? Não vou falar para ele não fazer isso, porque vai ser muito radical, e aí eu tenho medo, porque lá na frente depois ele pode se perder, ele pode se rebelar, então não posso ser muito radical, porque depois ele se rebela e perde. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, quando você decide negociar, você já perdeu. Quando você decide negociar o princípio da palavra com seu filho, para ele não se perder, ali você já perdeu. Eu creio que o pai do filho pródigo, ele foi fiel, ele foi como um arqueiro, né? Porque nós queremos que nossos filhos voem longe, nós queremos ser, como em Salmos diz, que nós queremos que nossos filhos sejam como flecha que voa longe. Só que a flecha vai voar longe é na mão do arqueiro. Então depende do arqueiro para a flecha voar longe.
Como você tem pedido para o Senhor te capacitar? Porque a gente, muitas vezes, a gente ora e pede para Deus capacitar os nossos filhos, dar sabedoria para os nossos filhos, para que eles sejam uma flecha que voe até o propósito. Só que a flecha só vai voar até o propósito se a mão do arqueiro estiver dentro do propósito, né? Então, eu não sei hoje como você tem pautado, né, os princípios, os valores, a liberdade dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro dos seus relacionamentos, como é que você tem pautado isso? Como você tem medido isso? Mas o Senhor traz a minha consciência e a sua consciência isso hoje. Não negocie os valores. O que fez o pródigo voltar para casa, eu tenho certeza que foi o pai. Porque o pai não negociou valores, o pai foi fiel, o pai falou tudo que precisa falar, o pai ensinou princípios. Tal ponto de quando o filho pegou e falou, eu quero ir, me dá o que é meu por direito, ele falou, pode ir, com o coração livre e tranquilo, pode ir. Porque tudo que eu posso fazer por você, eu fiz. Eu te ensinei a palavra, eu te ensinei os princípios, né? Eu te conduzi. Eu sou um bom arqueiro, eu estou te mirando ao longe, mas se você está querendo desviar o seu caminho da rota, pode ir, porque os meus princípios eu não negocio. O meu Deus não é o meu filho, o meu Deus não é o meu marido, o meu Deus não é o meu trabalho, o meu Deus não é os meus relacionamentos pessoais, o meu amigo, a minha mãe, o meu pai, o meu Deus, ou eu agrado, ou eu sou fiel àquilo que o Senhor me falou, aquilo que Deus me dá, ou então eu negocio os meus princípios para agradar, para me moldar às situações. E aí a gente se torna rebelde. E rebelde nós nos tornamos feiticeiros, né? Isso é muito forte. Deus primeiro me ministra antes de ministrar vocês, né? E eu chamo a atenção, principalmente hoje, em relação às nossas casas. Porque a gente está vivendo um mundo onde os nossos filhos estão sendo roubados. Talvez eu tenho 34 anos, creio que todo mundo aqui, basicamente, já passou da casa dos 30. Já somos homens. Não deixa assistir. Vai lá e fala para ela deixar você assistir. Creio que todo mundo aqui já sabe os princípios, a gente já tem uma caminhada com o Senhor, a gente já tem um peso na balança, né? Está vindo uma geração, não só dos nossos filhos, nossos sobrinhos, das nossas crianças, que vão viver a geração das dores. É a geração do início das dores. Nossos filhos estão se preparados para chegar numa universidade, lidar com aquilo que tem dentro da nossa casa. Isso é muito forte. O Senhor me ministra muito forte sobre isso, né? Sobre o que a gente tem negociado nossos valores, sobre o que a gente tem negociado a nossa liberdade. O Senhor fala muito de obediência. E o Senhor fala que em nós, todas as situações, nós precisamos gerar frutos do Espírito. Nós temos que ser gerados nos frutos do Espírito. Sem os frutos do Espírito, a palavra de Deus diz que nós não herdaremos o reino dos céus. A palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre, nos frutos do Espírito, sobre as obras da carne. Gálatas 5:16. A palavra de Deus fala. Oi, meu amor. Então vai lá pegar. É a última. A palavra de Deus fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e o que tais coisas praticam, né? Qual é a liberdade que nós temos vivido? Quais são os princípios que têm nos moldado, que têm forjado a nossa casa, forjado o nosso espírito, forjado os nossos relacionamentos? A palavra do Senhor, ela diz muito claro aqui. A gente tende a ilusão porque, como o Tony sempre diz, às vezes a gente foi ensinado da forma errada, de achar que, a partir do momento que eu levanto a minha mão e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali a liberdade e a salvação já está comigo, né? Só que isso é só a porta, né? Só o princípio de um caminho com Deus. Depois disso, tem uma caminhada com o Senhor, né? E aqui o Senhor fala, nós precisamos gerar frutos no Espírito. Nós precisamos tratar a raiz dos nossos problemas. Porque outrora no mundo a gente fazia coisas porque hoje a gente deixou de fazer tal coisa. Por exemplo, eu bebia muito e aí agora eu não bebo mais. Só que aí eu não tratei o problema que me fazia beber muito. Eu simplesmente troquei os vícios. Eu não bebo muito, mas eu como muito. Né? Eu não bebo mais, mas eu ardo em ciúmes. Eu não idolatro mais um Deus, não tenho mais nenhuma imagem de santo, mas eu tenho a idolatria pelo meu filho, tenho a idolatria pelo meu marido, e por causa disso eu negocio valores, eu negocio princípios, e por causa disso eu sou desobediente, eu não sou mais fiel àquilo que o Senhor me fala, ou àquilo que o Senhor me deu, eu faço concessões que não são do Espírito de Deus, porque eu tenho medo de perder algo que eu já perdi, quando eu deixei de ser fiel, e por causa disso eu sou rejeitada. Então hoje o Senhor sinaliza a minha casa e a vocês para a gente não negociar a nossa liberdade, para a gente não negociar os princípios, para que a gente não seja feiticeiros, desobediente. Então que hoje eu vou fazer uma oração e que cada um nessa noite peça para o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória, né? Porque tem coisas que é no nosso automático, tem coisas que a gente não tem a consciência, né? Só que peça ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado e conhecido diante de Jesus. Então peça ao Senhor que traga a sua mente, peça a Ele que te dê consciência sobre tudo aquilo que está fora da vontade dEle, tudo aquilo que você tem negociado, tudo aquilo que você não tem sido fiel à luz da palavra dEle. Peça nessa noite que Ele te dê consciência sobre os pecados que precisam ser deixados de lado, sobre as brechas que ainda você tem que precisa ser fechada. Em nome de Jesus. Tony vai cantar um louvor. Se tu voltasse agora, se tu vier agora, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, meu Deus, nós queremos verdadeiramente nos arrependermos, Senhor, porque o Senhor fala que sem arrependimento não há libertação, Senhor, sem arrependimento, Senhor, não há salvação. Então, Pai, em nome de Jesus, a nossa consciência nesse momento, Senhor, de tudo aquilo que nós temos rebeldes, desobedientes, Senhor, de toda raiz de pecado, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que a gente comete, mesmo que a gente não saiba, mesmo que aparentemente, entre linhas, seja inocente, Senhor, em nome de Jesus, traz a nossa consciência, Senhor, e gera, Senhor,
no arrependimento genuíno, Senhor, no nosso coração, meu Pai, para que a gente possa verdadeiramente se libertar, meu Deus. Ô Espírito Santo de Deus, esquadrinha os nossos corações, esquadrinha a nossa mente, Senhor, visita nosso lar, meu Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, meu Deus, a sabedoria que vem do alto. A sua palavra diz que aquele que pedir sabedoria lhe será dado, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacite, Senhor, com a sabedoria que vem do céu, Senhor. Nos ensine a ser obedientes, Senhor, a ser fiel à sua palavra, Senhor, a não negociar nossos valores e princípios, Senhor, a sermos fiel no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensine, Senhor, a sermos bons arqueiros, Senhor. Como Pai, Senhor, nos forge, Senhor. Nos forge, Senhor, como bons arqueiros, para que a gente possa, Senhor, ser capacitado para lançar as nossas flechas, Senhor, no propósito certo que é o Senhor, meu Deus. Mesmo, Senhor, que um dia ela se desvie para a esquerda e para a direita, Senhor, mas ela sabe, Senhor, ela sabe a base que ela teve, ela sabe o princípio, Senhor, do Senhor, meu Deus, e ela sabe como retornar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos aceite, Senhor, como fiéis ao Senhor, nos aceite como filhos, Senhor, nos dê consciência, Senhor, e nos livre, Senhor, de todos os sofismas das nossas mentes, nos livre, Senhor, de toda idolatria, Senhor, nos livre, Espírito Santo de Deus, de todo falso ídolo, nos livre, Senhor, dessa idolatria que nós temos, que nós geramos por filhos, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos livre, Senhor, dessa idolatria que a gente cria por marido, Senhor, em nome de Jesus, por relacionamento, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser fiel, Senhor, a somente aquilo que o Senhor nos deu. Não importa que doa, não importa, Senhor, em nome de Jesus, que nos custe, não importa, Senhor, não importa, porque se nós precisamos ter frutos do Espírito, irmãos, os frutos para ser gerados na gente, Senhor, dói. O Senhor diz que os frutos do Espírito para ser gerados nos nossos corações, no nosso ser, no nosso caráter, dói. Mas é necessário doer. É necessário doer para que a gente possa ter a consciência e para que a gente possa ser gerado nele. Em nome de Jesus, deseje isso do fundo do seu coração. Não importa o preço. Não importa o quanto doa, mas deseje ser gerado no Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Senhor, eu agradeço a minha oportunidade e aí eu passo para a Luana. Amém. Eu tô falando, Deus, assim, ele não é homem, né? Nem filho do homem para mentir. A gente tenta enganar, mas depois dessa, quem tentar querer enganar Deus aqui vai estar lascado. Primeiro que não dá, né? Só vai se complicar. Mas a Aline trouxe algo, eu já vou abrir a oportunidade, porque o tempo está se avançando. Quem quiser falar alguma coisa sobre essa palavra, acho que não tem muito o que falar, né? Só agradecer, mas quem quiser falar alguma coisa, já levanta a mãozinha aí, a gente vai fazer assim, e a gente dá continuidade. Eu já queria aqui aproveitar a minha vez para agradecer, porque Deus, ele é bom, maravilhoso. Eu sempre falei aqui dentro da minha casa, minha filha foi criada assim. Tive muitas pessoas que jogaram pedras em mim porque achavam que o método de educar a minha filha era um método errado, porque eu sempre fui verdadeira com ela. Olha, é assim, assim, assado. Se você pecar, acontece isso, isso, isso. Você tem que fazer assim, assim, assado. E aqui em casa é assim. É não. Tudo que não é... Não tem essa, entendeu? A Júlia, desde pequena, ela é criada assim, a gente está tentando criar coisa da mesma forma. Vê um desenho errado, não vai assistir, não pode. E hoje eu olho para minha filha, eu vejo o amor de Deus, eu vejo o amor de Deus comigo, né? E vejo nela o amor de Deus, porque tudo valeu a pena. Foi muito difícil. E eu não vou falar que a minha filha é perfeita, gente, longe de mim. Eu só estou contando que o meu testemunho e a questão da Júlia, muitas coisas que me repreenderam,
falaram para mim, não, mas você não pode ser tão dura, você tem que ser mais, você tem que liberar mais, tem que fazer assim, assim, assado. Valeu a pena, para mim valeu a pena, entendeu? Então, eu só tô testificando, não tô aqui falando que a minha filha é perfeita, longe de mim, porque ela não é perfeita. Elias falou que para ele ela é perfeita, mas assim, eu tô falando assim que ela tem os defeitos, ela é jovem, ela erra, mas assim, valeu a pena a gente ter criado ela debaixo da palavra e da luz. A gente errou muito também, mas naquilo que a gente tinha consciência, a gente pegou firme e graças a Deus a nossa filha, ela é bênção de Cristo, né? E a gente sempre falou para ela, olha, o princípio da sabedoria é a obediência. Então, desde pequena, a gente mandava ela ficar repetindo várias vezes. Isso parecia até tortura, né? Vai. Quando ela fazia, o princípio da sabedoria é a obediência. Então, ela cresceu com isso, né? E hoje ela morre de... Ela é muito fiel no dízimo. Ela ganha R$1, 10 centavos. Ela é fiel no dízimo. Ela é fiel nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Ela é fiel com Deus. A fidelidade dela me constrange, gente. Se vocês entrarem no quarto dela, 7 horas, 8 horas da manhã, ela está com a Bíblia aberta, fazendo devocional. Eu não estou mentindo, é real. Ela tem mais disciplina do que eu. Então, eu louvo a Deus porque ela, para mim, é uma inspiração de Deus. Ela é o amor de Deus, assim, expresso em filha, né? Então, e quando a Aline trouxe isso, eu mais uma vez repito, não estou aqui falando que a minha filha é perfeita, porque às vezes o pessoal está falando, pode achar que eu estou endeusando a minha filha, mas não é, de forma alguma. Eu estou aqui dizendo que vale a pena, gente. Muitas vezes, muitas pessoas vão te criticar, porque me criticaram muito. Minha mãe, coitada, ela falava tanto de só que ela não entendia, né? Hoje, de repente, ela entende até um pouco mais, né? Mas é difícil entender, porque a gente, às vezes, pega tanto no pé, reclama tanto, porque... E é chato, é cansativo para a gente que é mãe, porque para mim é muito gostoso deixar ela fazer tudo o que ela quer fazer, não é verdade? É muito bom. Ah, quer fazer isso aqui? Pode ir. E eu sou muito liberal, o Elias ele é mais linha dura, né? Mas eu sou mais assim liberal, e aí quando eu libero, ele fala: não, isso não é de Deus. Assistir filme de terror, a gente nem sabe o que é assistir filme de terror. Ele não deixa, aqui em casa não tem. Queimava os CDs de desenho dela, ele assistia. Se ele achava que tinha alguma coisa errada, ele assistia o desenho 1000 vezes. Aí ele olhava e ele achava que ali tinha mensagem subliminar, sem brincadeira nenhuma. Aí um dia a gente, né, amor? A gente jogou todos os CDs de DVD dela fora. Ele falou assim para ela, ele sentou com ela devia ter o quê? Uns 4 anos, amor? 5, né? Ele sentou com ela e falou assim: filha, isso não é de Deus. Isso daí está trazendo maldição para tua vida. Você quer continuar? Ela falou, não. Ele falou, então a gente vai quebrar, a gente não vai doar, a gente vai quebrar tudo. Gente, era pilhas e pilhas, porque ainda era pirata, né? Porque meu pai trabalhava na delegacia e ele trazia todos os DVDs que ele aprendia pirata, ele trazia para ela. E aí a gente quebrou um por um, aquilo foi um problemaço na minha casa. Eu lembro que meu pai assim se levantou, o inimigo que usava a vida dele se levantou com fúria, e ali a gente teve um problema, mas só que a gente fez aquilo que Deus ordenou. Então, gente, eu falo assim, não é fácil, mas se você precisa tomar decisões para cuidar dos teus filhos, para cuidar dos teus relacionamentos, e principalmente para cuidar do seu relacionamento com Cristo, faça. Vale muito a pena. Eu já vou deixar a oportunidade aqui com o Tony, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Primeiro agradecer a Aline pela palavra, né? A palavra maravilhosa. E me chama muita atenção que a falta de obediência, né, de Saul em não ter matado o rei Agag gerou que, com certeza, alguns escaparam. E entre eles escapou Amã. Amã, o Agagita. A palavra de Deus vai falar Amã, o Agagita. Ou seja, Amã, ele se levanta, né, contra o povo de Israel, porque Mordecai, né, o tio da Hadassah, né, de Esté, não se curva perante ele. E havia um decreto na época em que todos tinham que se curvar, onde Amã passasse, todos tinham que se curvar, né? E então Mordecai não se curvou, porque Mordecai era servo do Senhor,
né? E todos nós sabemos que o servo do Senhor não se curva a homens, a não ser ao Senhor. E por conta disso, Amã lançou um decreto, né? Porque queria matar o povo de Israel. Então, pela falta de obediência de Saul lá atrás, fez com que se levantasse um homem para tentar matar o povo de Israel. Então, é muito importante a lei da obediência. E eu queria falar algo para uma pessoa aqui, e essa pessoa agora ela olhou para a câmera. Ela já sabe até que é ele, já que está rindo aí, ó. Eduardo, todas as terças-feiras, né, de 15 em 15 dias, nós fazemos na direção do Senhor, nós usamos a casa da minha sogra para fazer uma adoração, e ali o Senhor falou algumas coisas comigo e falou algo a respeito do Eduardo. Eu quero deixar aqui para o Eduardo. Todo mundo conhece o Eduardo, todo mundo sabe que o Eduardo é um cara que tem um coração maravilhoso, é um cara que tem um coração generoso, né? Há muitos anos já a gente se conhece e não foi diferente, né? O Senhor, Eduardo, ele me fala assim que ele tem um amor muito grande justamente pelas atitudes do seu coração, né? Mas ele quer um pouco mais de você. Ele não está te repreendendo de forma nenhuma, muito pelo contrário, ele te ama. Mas ele quer mais de você, ele quer mais você. Da mesma forma que você chega em casa e você quer estar perto dos seus filhos, ele quer sentir mais você, ele quer ter mais comunhão com você, ele quer ter mais intimidade com você. E essa intimidade você vai conquistar na palavra, essa intimidade você vai conquistar a partir do momento que você, a tudo que você fizer, porque nós fomos ensinados que nós temos que fazer algo para Deus, né? Eu tenho que entrar na sala do Pai, eu vou tocar agora eu vou pregar, que eu vou fazer algo para Deus. É isso que a religião nos ensina. Mas o que Deus nos ensina é que tudo que nós vamos fazer tem que ter Deus. Então, assim, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você tem uma caminhada com o Senhor, eu sei que você é um cara que tem... você tem um coração aberto para o Senhor, mas o Senhor, ele requer mais de você. Tá bom? Deus te abençoe, viu? Amém, negão. Amém. E eu vou te falar uma coisa, cara. Isso só vem para poder testificar o que minha cunhada lá de Chapecó, que mora lá em Santa Catarina, me mandou hoje. Era 7h51 da manhã. E ela mandou uma mensagem falando assim também, que Deus quer mais de mim para eu cuidar das minhas escolhas. Você entendeu? Para eu cuidar das minhas escolhas, que ele quer mais de mim. Ele tem muito para mim, sabe? Isso foi uma mensagem que ela mandou hoje cedo. Ela é evangélica lá, ela tem o ministério dela lá em Chapecó, na igreja que ela congrega, entendeu? E isso está testificando o que você me falou agora, cara. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Cara, eu só faço o que eu gostaria que fosse feito para mim, sabe? Eu faço para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim. Isso soa natural para mim. Não é nada forçado. A Aline está até me alertando aqui que, na verdade, é que assim, é até perigoso, né? Quando a gente vai entregar algo, a gente fica com medo, né, de falar, né? Que, na verdade, é você estar mais no secreto, né? Por exemplo, quando muitas vezes a gente louva, né? E às vezes a gente precisa louvar no secreto, fechar a porta do nosso quarto e ali, entendeu? Essa é a nossa intimidade com o Senhor. O que Deus quer é mais tempo a sós, você e ele. Você e isso, ele. não é mais tempo no culto, mais tempo não fazendo é mais algo. Tempo fazendo algo. É mais tempo a sós. Ele te chama para um relacionamento mais perto. Ele tem saudade de ouvir a sua voz, você e ele. Aí a religião ensina o quê? Cadê você no culto? E aí, não veio para o culto, está desviado. Sabe, Aline, ultimamente eu venho sentindo muito isso, sabe? O Deus vem me tocando muito, o Espírito Santo vem me tocando muito referente a isso, de eu buscar mais intimidade. Porém, sabe quando você está naquele momento que você não consegue sair daquela zona que você está, daquele momento que você está? Eu estava assim, e eu acho que essa semana me deu um start, que eu vou falar para você. A semana para mim já começou
não vou falar uma semana ruim, mas foi uma semana eu perdendo, sabe? Cliente já chegando, já me afrontando, e eu acordo de manhã e cliente me afrontando. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sistema travando. Hoje eu estava aqui em casa, eu cheguei em casa, hoje era 4 horas da tarde, que eu tinha uns compromissos aqui em casa para resolver. E cheguei e estava sentado aqui na mesa enquanto estava resolvendo alguns compromissos em casa. E estava aqui na mesa trabalhando também. E o sistema travando e dando erro tudo que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, desata esses nós. Tira, quebra, desvia essas setas do inimigo que foi lançada contra o meu trabalho, contra a minha vida, sabe? E muitas vezes a gente não entende, né? Mas é o que vocês falaram, é intimidade. Deus está querendo mais intimidade mesmo, entendeu? E essa semana eu vim orando bastante referente a isso, sabe? Porque realmente estou precisando ficar um pouco mais íntimo com Deus. Só eu e Ele, sabe? Só eu e Ele mesmo para estar conversando um papo de amigo, né? Um papo de amigo. Mas obrigado, Tony, pela palavra. Obrigado mesmo. Que Deus continue usando a tua vida para poder falar com a gente, viu? Amém. Te amo, negão. Valeu, mano. Amém, glória a Deus. Eu caí, mas já sobrevivi, voltei. Caí, mas sobrevivi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dividir mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como diz as lives, se subir um joinha aí 3 vezes, então... Gente, muito obrigada, Aline. O culto maravilhoso, palavra gloriosa. Eu acho que todo mundo entendeu o recado de Jesus aí, né? Que o pessoal está até meio calado hoje. Para que contender com Cristo, né? Não, a gente tem que... A gente entendeu, né? Eu entendi o que o Senhor quis falar comigo e eu acredito que cada um de nós entendemos, pegamos a nossa porção, em nome de Jesus. Eu estava rindo da Aline aqui, porque é um tal de mamãe, né? É mamãe para lá, mamãe para cá. A gente pega o celular e os mamãe começa, né? A coisa só vem assim, mamãe. Mas eu louvo a Deus porque nossas crianças estão aí com saúde, estão ouvindo a palavra de Deus, é assim mesmo, né? E aí eu vou estar pedindo para o nosso, deixa eu ver aqui a cara de todo mundo, para a nossa irmã Fernanda orar pela gente, acho que ela está aí. Fefe, está na área. Papai, mamãe. Para ela orar para nós encerrarmos. Mamãe. E o Tony, vamos aproveitar que ele está aqui, né? Da bênção apostólica. Oi, querida. Aí, ó. Da bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Tá fechado o microfone, Fê. Perdão. Querido Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Nós não temos muito o que dizer, o que interagir, Jesus. Só refletir naquilo que o Senhor tem nos trazido aqui nessa sala, Jesus. Neste lugar, o Senhor tem separado este tempo para as nossas vidas, Pai. Que as pessoas aqui continuem sendo usadas pelo Senhor para trazer a boa mensagem, trazer o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que a gente não fique nunca com o nosso coração endurecido, com os nossos ouvidos fechados, Senhor. Que essa palavra ela não pare aqui, Jesus, que ela venha frutificar nas nossas vidas, quando a gente deitar, quando a gente acordar. Foi falado de relacionamento, que a gente vai ter muito mais relacionamento contigo, Jesus, a proximidade com o Senhor, buscar a tua palavra, orar, te louvar, agradecer o teu santo nome, meu Deus. Espírito Santo de Deus, nos dá um final de semana abençoado, debaixo da tua proteção, da tua unção, que o teu Espírito Santo venha ser glorificado a cada instante através das nossas vidas, Deus. Eu entrego a vida de todos nas tuas mãos, sempre, eu digo, crendo na manifestação do teu poder. Eu te agradeço pela vida da Aline, Jesus, te agradeço por essa família, que sempre tem algo a nos trazer que vem de ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.
Boa noite, a paz a todo mundo. Glória a Deus Deus. Boa abençoe. noite, gente. Boa noite, boa Bom final de noite. semana.